O São Paulo jogou mais uma vez horrível no último jogo contra a Inter de Limeira. Foi 0-0 e mais uma vez o São Paulo passou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre esse jogo. Bem, sejam bem-vindos ao Portal do São Paulino, meu nome é Pedro. Antes da gente começar com o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A gente tá aqui nessa meta de chegar nos 1000 inscritos pra gente conseguir monetizar o canal. Então bora lá. Fiz aqui umas colinhas, tá? Então eu vou estar sempre olhando aqui para eu não me perder na minha análise. Bem, primeiro que o São Paulo começou o jogo bastante pressionado depois da última partida horrível. Inclusive eu falei sobre isso aqui na prévia do jogo que eu postei ontem. E além do mais, né, o São Paulo foi jogar em Brasília, tinha apenas 10 mil torcedores mais ou menos, um público bastante pequeno, mas era de se entender. Afinal de contas, segunda-feira, 9h30 da noite, e os ingressos estavam caros. Então mais um ponto negativo da diretoria. Aí o jogo começou e a Inter de Limeira acabou surpreendendo bastante o São Paulo, pois apesar de ser o pior time do campeonato antes do começo da rodada, a Inter de Limeira começou a pressionar o São Paulo, fazer marcação alta e começou a dificultar o jogo do São Paulo. Entretanto, alguns jogadores do São Paulo estavam bem e estavam tentando o jogo. Então acabou sendo um jogo bem lá em cá, lá no começo do primeiro tempo. Com destaque para alguns jogadores. Eu acho que o Ferreirinha começou jogando bastante bem, assim como o Caleri, o Pablo Maia, o Enzo Dias, alguns jogadores do São Paulo jogaram bem. Entretanto, com o passar do tempo, o São Paulo foi piorando cada vez mais, e eu vou pegar esse exemplo aqui para falar um pouco do Ferreirinha. Eu acho que o Ferreirinha foi talvez o principal jogador do São Paulo ofensivamente, mas ele é um jogador que eu sempre falo aqui, galera, ele é um jogador de muitos lampejos, sabe? Ele é aquele tipo de jogador que faz a jogada certa e erra o gol, ou consegue fazer 2 dribles e depois perde a bola. Então, por exemplo, teve um lance no primeiro tempo onde o Ferreirinha perde a bola no meio do campo, e aí o jogador da Inter de Limeira tá livre, dá um drible absurdo no Sabino, que é ridículo o Sabino tomar um drible daquele de um zagueiro, e quase faz o gol. Então assim, eu acho que o Ferreirinha, vamos falar das coisas positivas do Ferreirinha. Ele talvez foi o cara que mais tentou do ataque, talvez foi o melhor jogador do ataque, sim, mas ao mesmo tempo ele é um jogador que erra demais, sabe? E às vezes isso me irrita bastante. Já sobre outros jogadores, no entanto, eles jogaram muito mal. O Oscar não jogou nada, eu achei que o Oscar tava de novo cansado, sabe? Eu fiquei com essa impressão. Eu já tive essa mesma impressão no último jogo, quando ele entrou no segundo tempo contra o Bragantino, e aqui eu senti a mesma coisa, o Oscar completamente desconectado, completamente diferente do jogo contra o Corinthians e do jogo contra o Mirassol. O Lucas, péssimo, assim, o Lucas, diferente do Oscar, que eu senti ele meio lento, o Lucas ele tava no ritmo dele, só que ele tava errando muito, sabe? Então assim, passes bobos, jogadas que ele tentava entrar, escolhas erradas, então assim, o Lucas também foi muito mal. E o Caleri, eu acho que o Caleri jogou bem no primeiro tempo, tá? Eu acho que o Caleri ele conseguiu lutar muito, conseguiu fazer várias paredes, conseguia dar passes, mas no segundo tempo o Caleri caiu demais também. Teve um lance, por exemplo, no contra-ataque, num cruzamento, melhor dizendo, no segundo tempo, que o Caleri fura a bola e depois o Arboleda tem uma chance. Então assim, o Caleri jogou bem no começo, depois mal. Um jogador que eu achei que jogou bem no primeiro tempo, mas depois assim caiu demais, foi o Igor Vinícius. Eu acho que ele até conseguiu ir bem no primeiro tempo. Teve um lance, por exemplo, que ele sai driblando lá os jogadores no meio de campo, que eu achei legal. Mas aí depois, chega no segundo tempo, o Igor Vinícius cai demais, ele perde muitas bolas, ele erra muitos cruzamentos, ele não consegue fazer a escolha correta nos lances. Então assim, péssimo. Então o São Paulo tava tendo muita dificuldade, era um jogo que tava meio aberto para os dois times. Ambos os times poderiam fazer o gol no primeiro tempo, e aí teve o lance da expulsão novamente no final do primeiro tempo. Tipo, parecia, eu não sei se foi no mesmo minuto, mas era o que ficou parecendo, sabe? E aí foi um lance que era claramente para expulsão, e mais uma vez os juízes aqui do Paulistão, eles ficam se omitindo, sabe, de responsabilidade, e aí o VAR teve que chamar. Era um lance para mim claro de expulsão. Só que aí ele foi ver o VAR e aí de fato ele expulsou o jogador. Então aí chegou de novo no segundo tempo aquele mesmo sentimento do último jogo, do tipo, agora o São Paulo vai, o São Paulo vai ter um primeiro tempo, um tempo, melhor dizendo, livre, com um
jogador a menos, então o São Paulo vai ter muito espaço para fazer o gol. E nesse caso, ainda jogando em casa com mando de campo, mesmo que não seja no Morumbi, era mando do São Paulo e com um time extremamente pior do que o Bragantino, que é a Inter de Limeira. Só que na verdade não aconteceu isso. O São Paulo piorou, na verdade. O São Paulo estava mais próximo do gol no primeiro tempo do que no segundo tempo. E vários jogadores que estavam jogando bem no primeiro tempo passaram a não jogar nada. Tipo o Caleri, o Igor Vinícius foi horrível, o Alisson estava muito mal. Já falei de Lucas e Oscar que não jogaram nada. O Ferreirinha era o único que conseguia fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele errava demais. Teve um lance, por exemplo, foi completamente bizarro, que é o Enzo faz um cruzamento, a bola passa por todo mundo, aí chega no Igor Vinícius, o Igor Vinícius faz um cruzamento, a bola passa para todo mundo. Então assim, péssimo São Paulo. Acho que a única jogada de perigo mais ou menos foi uma falta que o Enzo Dias bateu, que a bola desviou e aí quase entrou. E aí o Zubeldia fez 3 substituições de uma vez porque o time estava horrível. Ele colocou os 2 garotos, Rian Francisco e Ferreira, e colocou o Cedric Soares, ele fez a sua estreia. Sobre esses 3 jogadores, o Rian Francisco praticamente não participou do jogo, ficou meio escondido, teve um lance no final do jogo que ele fez uma finalização, mas ele não jogou muito bem. Mas também é compreensível, já que todo o redor, a galera que dá as bolas, né, o Oscar, o Lucas, estavam péssimos. O Cedric Soares, eu acho que ele foi o jogador intermediário, porque ele conseguiu, assim, não foi nada espetacular, mas é um nível de qualidade muito melhor do que o Igor Vinícius. Ele, por exemplo, acertou todos os cruzamentos que ele fez, ótimo posicionamento de bola. Então, assim, mesmo ele tendo estado mais de um ano sem jogar, eu acho que ele jogou bem para uma primeira partida, nada espetacular, como eu falei, mas melhor do que o Igor Vinícius. E, por fim, o que para mim foi o grande destaque dos jogadores que entraram no segundo tempo, que foi o Ferreira. O Ferreira foi o jogador que mais tentou no segundo tempo, que mais tentou bolas. Óbvio que ele errou alguns lances, mas assim, ele estava tentando a todo momento, teve muita personalidade, não abaixou a cabeça, teve um chute perigoso que o goleiro fez a defesa. Então assim, eu gostei demais do Ferreira, foi o jogador que mais deu brilho, mais deu gás pro São Paulo no segundo tempo, sabe? E aí, como eu falei, o segundo tempo foi isso, teve um lance que o Caleri furou, e aí o Arboleda chutou, teve essa falta do Enzo, teve um chute do Ferreira, mas o São Paulo não conseguia criar grandes lances, não conseguia fazer uma pressão, sabe, aquele negócio assim absurdo. Então mais um jogo horrível do São Paulo, e a gente tem que falar da pressão do Zubeldia, né? Eu não acho que o Zubeldia tem que ser demitido, porque eu acho ridículo você ter que demitir um técnico depois de, sei lá, 8 rodadas no Campeonato Paulista, depois do cara ter feito toda a pré-temporada. Então assim, eu acho que tem que dar mais tempo do Zubeldia. Porém, é fato que o São Paulo tá muito mal, sabe? O São Paulo teve 2 grandes jogos nesse ano, que foram contra o Corinthians e o Mirassol, mas assim, foram 2 jogos e o resto tudo ruim, sabe? O resto, um time meio apático, um time que não consegue criar muitos lances, um time lento, um time que não consegue dominar o adversário, principalmente times ruins, sabe? Tipo a Inter de Limeira. A Inter de Limeira é um time bastante fraco, então eu acho que a pressão do Zubeldia tá cada vez maior. Acho que o próximo jogo contra o Velo Clube não vai mudar nada, mas eu não duvido nada, assim, se ele perder pro Palmeiras, ele ser demitido, sabe? Eu sou contra demitir técnico no Campeonato Paulista, mas é o que parece que vai acontecer, né? Bom, vamos agora entrar na última parte do vídeo, onde eu vou dar as notas dos jogadores, mas antes, novamente, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente tá na meta de chegar nos 1000 inscritos, então bora lá. Rafael, não tem muito o que falar, uma partida nota 6, teve um ou outro chute lá da Inter de Limeira, ele jogou bem. Já o Igor Vinícius, eu gostei do Igor Vinícius no primeiro tempo, gostei mesmo, mas aí no segundo tempo, cara, o Igor Vinícius caiu demais. Então assim, por causa disso, vai uma nota 5 pro Igor Vinícius. O Arboleda, eu acho que foi o melhor dos zagueiros, nota 6. Já o Sabino, assim, ele tomou um drible de um zagueiro, cara, que pra mim é indefensável um lance desse, sabe? Então o Sabino, ele vai ter uma nota 5. O Enzo Dias, eu acho que jogou bem, assim, nada espetacular também, mas foi um bom jogador, jogou
jogou nota 6. Pablo Maia também achei que foi bem, era um jogador que estava bem melhor do que o Alisson na partida de hoje, nota 6. O Alisson não jogou bem, o Alisson estava meio esquisito na partida de hoje, errando muito passe, então eu vou dar nota 5. O Oscar péssimo, nota 4. O Oscar não conseguiu criar nada, muito lento, sabe? Parecia que tava em uma outra conexão o Oscar, sabe? Nota 4, que é a mesma nota que eu vou dar pro Lucas. O Lucas até teve a garra do Lucas de sempre, mas, cara, ele errou demais. Lucas, nota 4. Ferreirinha, eu vou dar a nota 6 porque o Ferreirinha tentou, sabe? Ferreirinha foi o cara que mais tentou do primeiro tempo, por exemplo. Mas o Ferreirinha erra muito, gente. Isso me irrita absurdamente. E o Caleri, vou dar nota 5. Ele tentou, mas no segundo tempo também caiu demais. Sobre os jogadores que entraram, Rian Francisco, uma nota 5 também. O Cedric, nota 6, eu acho que ele jogou bem. O Ferreira, pra mim, foi o melhor jogador do time, nota 7. O André Silva, sem nota, não teve quase participação, enfim. Então, essas foram aí as notas do time do São Paulo. E o Zubeldia, péssimo, não conseguiu dar liga pra esse time no jogo de hoje. Vou deixar sem nota, mas ele foi muito mal. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Essa foi a minha análise do São Paulo 0, Inter de Limeira 0. Mais um jogo ridículo, mais um jogo com um jogador a mais que o São Paulo não consegue fazer gol. Então deixa aqui nos comentários qual que foi a sua opinião sobre esse jogo, qual a sua expectativa para o próximo, e mais uma vez não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!